E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo lá do módulo, né? Então, eu peço para que vocês abram na página 17, né? Módulo página 17, certo? Né? Nesse caso aqui, para repetir, né, esse pedaço onde a gente parou, né? Para reforçar, para a gente dar continuidade de fato ao conteúdo em si. Então, na aula de ontem, a gente começou a falar sobre, né, oração coordenada, né? E para falar que são orações coordenadas, né? É preciso ter noção da diferença entre coordenação e subordinação. E para que a gente tenha essa noção sobre coordenação e subordinação, preciso a gente ter noção de que seja período simples e período composto, né? Então, período simples, só para recapitular aqui, né? Período simples é João comeu bolo. Eu sempre uso essa frase, eu sei, essa sentença. Mas enfim, é um bom exemplo. Né? É um período simples, né? Porque contém apenas uma ação, né? Contém apenas um verbo, certo? Por isso que é um período simples, mas eu faço questão de chamar a atenção que não se prendo à palavra em si, ao termo em si, né? Mas a noção, por que eu digo isso? Porque eu posso dizer assim, né? Eu vou comprar um carro, certo? E mesmo assim, ó, tenho dois verbos. Tem vou, o verbo ir, e comprar, certo? São duas formas verbais. Só que vocês têm que observar que essas duas formas verbais me passam uma única noção, certo? E por que isso acontece? Porque na verdade eu tenho um verbo principal, que é o verbo comprar, e por que é o principal? Porque é esse verbo que indica a ação em si, certo? Sendo que esse verbo aqui ele não está flexionado, portanto, ele está na sua forma infinitiva, então ele não tem flexão de pessoa, de número, de tempo, aspecto, etc. Né? Quem vem com essa flexão é o verbo ir, né? Então, o verbo ir aqui é um verbo auxiliar. Ele está auxiliando o verbo principal. Como? Atribuindo a ele, ou a sentença, a noção de pessoa, tempo, número e etc. Tá ok? Então, o que acontece? Como eu tenho duas formas verbais aqui passando uma única noção verbal, a gente chama isso aqui de locução verbal. Uma locução é exatamente isso, quando eu tenho um ou mais termos, né, é, e me passa uma única noção. Por exemplo, a locução adjetiva, né? Bolo de chocolate. De chocolate é preposição, mais o substantivo chocolate juntos, né? Eles têm a função de um adjetivo. Ele qualifica bolo. Bolo de chocolate. Ele está dizendo que é feito bolo. Tá ok? Então os dois juntos têm a função de, de um adjetivo. Nós chamamos de locução adjetiva. Né? A mesma coisa acontece com advérbios, né, etc. E com o verbo também. Certo? Então, nesse caso aqui, nós temos o verbo auxiliar, o verbo ir, que ele é chamado de auxiliar porque ele está aí apenas para atribuir número, pessoa, tempo, etc., né? Aspecto, né? Ou seja, ele que vem com as flexões, né? As flexões verbais, enquanto que o verbo principal, que passa a ação verbal praticada, né? Que é o verbo comprar, como ele está no infinitivo, né? Ele necessita desse verbo auxiliar. Mas o que é interessante é vocês observarem que a noção verbal é única. Portanto, eu vou comprar um carro também é um período, uma sentença de é um período simples, né? Até porque essa forma aqui eu poderia simplesmente falar o quê? Eu comprarei um carro. Nesse caso aqui, o verbo comprar agora está flexionado. Percebe? Né? Então é interessante vocês observarem que a noção de período simples e composto é pela quantidade de verbos ou noções verbais. Tá ok? Então aqui são exemplos de períodos simples, né? Agora, quando eu tenho assim, eu tenho a esperança, de que passarei na prova, perceba o seguinte, pessoal, nós temos aqui o verbo ter, certo? E o verbo passar, ok? São dois verbos. Só que esses dois verbos aqui passam duas situações diferentes, né? Duas noções diferentes. Não trata-se de uma locução verbal aqui, lógico, né? Se vocês observarem, são orações diferentes, né?
Nesse caso aqui eu tenho a oração, eu tenho a esperança de, né? E uma segunda sentença, uma segunda oração, que é que passarei na prova, certo? Aqui eu tenho, opa, era bem isso que eu queria fazer. Eu quero colocar uma outra cor, vou colocar de azulzinho aqui, pronto. Nós percebo que temos aqui duas sentenças, né? Duas orações, né? Eu tenho a esperança de que passarei na prova é a segunda sentença, certo? Aí o que acontece? Nesse caso aqui, pessoal, se vocês observarem, quando eu digo assim, eu tenho, né? Eu tenho, você diz o quê? Tenho que. Ou seja, o verbo ter é um verbo transitivo direto. Ele é transitivo nesse caso porque ele necessita de um complemento. Então, o seu complemento é a esperança de que passaria na prova. Só que o que é interessante aqui, pessoal, é que é o seguinte: quando eu digo assim, eu tenho a esperança, sim, a esperança de quê? Percebo que esperança, pessoal, também requer um complemento. Percebem? Né? Então, quem é o complemento de a esperança de que passaria na prova? Ou seja, o complemento do nome esperança, pessoal, é uma oração, né? Então, essa oração, pessoal, faz a função de quê? A função de, deixa eu colocar aqui, a função de complemento nominal. Ou seja, essa oração aqui, ela tem uma função sintática. Então, se ela tem uma função sintática, né? E nesse caso são duas orações, lembrando, pessoal, que trata-se de duas orações, né? São duas orações, certo? Portanto, é um período composto, né? Porque o período simples é quando temos a presença de uma única oração, já que é um período composto porque possui mais de uma oração, certo? Sendo que essa oração aqui, a segunda oração, ela tem uma função sintática, no caso de complemento nominal, certo? Cadê aqui? Preto. Ela tem função de complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque ela completa o nome a esperança, certo? Então ela tem uma função sintática. Então, se ela tem uma função sintática, isso quer dizer que essa segunda oração é uma oração subordinada, certo? E por que subordinada? Porque ela está subordinada à sentença principal. Quem é a sentença principal? Eu tenho a esperança. Eu tenho a esperança é a sentença principal, né? Sendo que o que acontece? Quando eu digo assim, eu tenho esperança, sim. Esperança de quê? De que passarei na prova. Então, a segunda sentença aqui tem a função de complemento nominal, né? Então, como essa oração ela desempenha uma função sintática, né? E nesse caso uma função de complemento, a gente diz que ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ou seja, toda oração que tem a função de complemento nominal a gente chama de substantiva completiva nominal, certo? Assim como quando eu digo assim, João disse que vai viajar, perceba que o termo que vai viajar ele é complemento do verbo dizer. Ele disse o quê? Que vai viajar. Então, que vai viajar também é uma oração subordinada, porque nesse caso aí ela tem a função de complemento verbal. Então, trata-se de uma oração subordinada substantiva completiva verbal, certo? Também temos as adjetivas, por exemplo, os meninos comeram todo o bolo que Maria fez. Observe isso aqui, pessoal. Quantas orações temos aqui? A gente conta o número de orações pela quantidade de verbos, né? Isso temos aqui o verbo comer, é um verbo, e o verbo fazer. Maria fez. Ou seja, são duas orações, certo? Sendo que o seguinte, a primeira é a principal. Temos aqui a oração principal. Vou colocar de vermelho aqui. É a oração principal. E a segunda é a oração, o quê? Subordinada. Certo? É uma oração subordinada. Só que o que acontece? Eu poderia dizer assim, os meninos comeram todo o bolo. E a oração poderia acabar aí
simplesmente, né? Mas daí eu acrescentei uma informação que Maria fez. Observe, pessoal, que essa informação aqui que Maria fez é uma informação que eu poderia simplesmente simplesmente retirar e não teria problema nenhum com relação ao sentido completo da oração. Porque eu poderia simplesmente dizer o seguinte: os meninos comeram todo o bolo. Ponto. Isso quer dizer o seguinte: que essa oração aqui que Maria fez, ela tem a função de. Ela funciona aqui como adjunto. Lembra lá a diferença de complemento para adjunto? O complemento ele é necessário para que a oração tenha um sentido completo, enquanto que o adjunto, que é um termo acessório, estando ali ou não, não interfere no sentido completo da oração. Então, que Maria fez é uma oração que tem a função de adjunto. Só que esse adjunto aqui, ele sobrepõe ao verbo ou ao subjetivo bolo. Nesse caso aqui, pessoal, se vocês observarem, ele está dizendo o seguinte: ó, os meninos comeram todo o bolo que Maria fez. Não é o bolo que João fez, que Joaninha fez. Não, é o bolo que Maria fez. Ou seja, essa informação é uma informação que qualifica bolo. Então, é uma oração, é uma oração, é um adjunto que recai sobre o nome. Então, temos aqui um adjunto adnominal. Então, como é um adjunto adnominal, ou seja, tem a função de um adjetivo, a gente diz que essa oração é uma oração subordinada. Por que subordinada? Deixa eu fazer direitinho aqui, né? E por que é uma oração subordinada? Porque, nesse caso, ela tem uma função sintática. Ou seja, qual a função sintática dela? É de adjunto adnominal. Então, é uma oração subordinada. E como é um adjunto adnominal, tem uma oração subordinada adjetiva. Porque tem uma função de adjetivo. Né? Ele qualifica um nome. Tá ok? Então, o que acontece? Eu sei que estou me alongando já aqui, mas é importante reforçar isso aqui, porque vocês só vão entender a diferença, o que seria uma oração coordenada, sabendo a distinção entre coordenação e subordinação. Então, subordinação uma oração subordinada é exatamente aquela oração que desempenha alguma função sintática. Ou seja, ela é subordinada porque ela tem uma dependência sintática com a oração principal. Percebem? Né? Então, o que Maria fez tem uma dependência sintática com a oração Os meninos comeram todo o bolo, certo? A oração que passaria na prova é uma oração que tem uma dependência da sentença principal. Eu tenho a esperança. Né? Ou seja, quando tem essa dependência sintática, ou seja, quando a oração secundária ela exerce uma função sintática para a oração principal, isso quer dizer que existe uma relação por subordinação. Tá ok? Né? É diferente da coordenação. A coordenação, por exemplo, eu tenho aqui João. Opa! João saiu de casa, foi ao mercado, comprou frutas, verduras e foi à farmácia. Pessoal, era para ser o acento grave aqui, mas o meu computador, o Word, não sei o que é que, né? Vou botar assim, foi ao. Deixa eu ver aqui. Foi à farmácia. Agora foi. Foi à farmácia comprar seu remédio. Pronto. Nesse caso aqui, vamos contar quantos verbos nós temos, né? Saiu, foi, colocar cores diferentes. Comprou, foi, né? E foi, certo, né? Então temos aqui 4 verbos. Se são 4 verbos, né? Ou seja, passando 4 noções diferentes, isso quer dizer que temos aí 4 orações, né? João saiu de casa, foi ao mercado, comprou frutas e verduras e foi à farmácia comprar seu remédio. Comprar, esqueci do R aqui. Comprar seu remédio, certo? Então o que acontece aqui? Veja que temos várias orações encaixadas aí, né? Sendo que elas não possuem uma relação ou uma dependência entre si. Veja que são orações, uma encaixada ao lado da outra, mas que não tem uma dependência entre si. Ou seja, essas orações não desempenham nenhuma função sintática para a outra.
Percebe? Então, como não tem uma relação de dependência entre essas orações, são orações independentes, a gente chama de coordenadas. Porque a diferença de coordenação para subordinação é que na subordinação há uma dependência sintática, né? Já na coordenação não. Né? Então, cada oraçãozinha dessa aqui, pessoal, ó, cada uma dessas é uma coordenada, é uma oração coordenada, certo? Agora, o que acontece? Lá no livro de vocês, né, fala em oração coordenada, coordenadas sindéticas e assindéticas. Qual a diferença de uma para a outra? A diferença é que as assindéticas, elas não são introduzidas por conjunções. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, veja, começa com João, não tem uma conjunção, foi sair de casa, foi ao mercado, veja que aqui também não tem uma conjunção, foi ao mercado, comprou frutas e verduras, ou seja, aqui antes de comprou também não tem uma conjunção, certo? É diferente dessa daqui, ó. E foi à farmácia comprar seu remédio. Já essa daqui, pessoal, possui uma conjunção, percebem? Ou seja, ela já é introduzida por uma conjunção. Vou até colocar uma cor diferente, certo? Essa aqui já é introduzida por uma conjunção. Deixa eu dar um destaque aqui a conjunção, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa daqui é uma coordenada assindética. Essa também daqui é uma coordenada assindética. Essa daqui também é uma coordenada assindética. Por que assindética? Porque elas não são introduzidas por uma conjunção. É diferente dessa última. E foi à farmácia comprar o seu remédio. Ou seja, nós temos aqui a conjunção e. Então, nesse caso, como foi à farmácia comprar seu remédio, é uma coordenada introduzida por conjunção, a gente diz que trata-se de uma oração coordenada sindética, certo? Então, as orações coordenadas sindéticas são aquelas orações introduzidas por uma conjunção, e as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são introduzidas por uma conjunção, que não possuem uma conjunção, tá certo? Aí a gente pode voltar aqui à página 17. Aí, dependendo da noção, então isso aqui é importante, pessoal. Então, dependendo da noção que a coordenada passa, né, aí tem uma classificação as possíveis, né? Aditiva, uma coordenada aditiva, adversativa e alternativa. Então, dependendo da noção que essa coordenada nos passar, ela vai receber essa classificação. Lembre-se, pessoal, apesar dos livros e gramáticas falarem sobre algumas conjunções que passam essa noção, eu deixo aqui claro, como já falei na aula anterior, que nem sempre aquela conjunção ali vai servir daquela função de fato. E vou mostrar a vocês mais à frente. É como o caso da conjunção E. A conjunção E aqui, pessoal, nessa sentença, João saiu de casa, foi ao mercado, comprou frutas, verduras e foi à farmácia para comprar seu remédio, é uma conjunção aditiva. Por que aditiva? Porque ela está uma noção de adição. Ela está adicionando outras informações, percebe? Ela está adicionando, né? Outros afazeres nesse caso aqui, né? Então, mas lembrando que eu posso simplesmente falar o seguinte: eu posso dizer assim, ó, João estudou e não passou na prova. Veja, pessoal, que a conjunção E aqui, ó, ela introduz uma segunda oração, percebe? Ou seja, nós temos aqui orações coordenadas. João estudou, perdão, pessoal, João estudou e não passou na prova, né? Então veja que temos aqui duas orações, né? Sendo que as duas são coordenadas. A primeira é uma coordenada assindética e a segunda é uma coordenada sindética. Só que nesse caso aqui, a conjunção E não tem a função de aditiva, de uma conjunção aditiva, mas adversativa. Por quê? O que é a conjunção adversativa? Né? Como falei, a aditiva passa essa noção de adição, e enquanto que a adversativa ela introduz uma oração que passa uma noção de contrariedade. João estudou e não passou. Perceba que tipo ele estudou, mas porém não passou. Né? Ou seja, não passou passa exatamente uma ideia contrária ao primeiro fato. Ele estudou, mas não passou. Só que ao invés de utilizar mais, porém, eu utilizei a conjunção E. Então veja que a conjunção E aqui faz a função da conjunção adversativa. Então cuidado com a forma. Por isso que eu sempre falo, nunca se prenda à forma. Observe sempre a noção em que a oração, aquele termo quer passar.
ou aquela expressão quer passar. Então, nesse caso aqui, como tem uma oração que me passa a noção de adversidade, ou seja, eu tenho uma noção de uma coordenada adversativa, né? Isso quer dizer que a conjunção é adversativa, por mais que seja uma conjunção E, que geralmente, porque ó, geralmente a conjunção E, ela introduz coordenadas aditivas, né? Mas nesse caso não, nesse caso aqui ela está introduzindo uma adversativa. Então, cuidado com essas questões. Quando a gente for pensar em classificar a coordenada, a gente tem que ver qual é a noção que aquela coordenada nos passa. Então, temos as coordenadas aditivas, né, que passa a noção de adição. Nós temos as coordenadas adversativas, que passa a noção de contrariedade, ou seja, são ideias opostas. João estudou, mas não passou. João estudou, porém não passou. João estudou e não passou, e assim sucessivamente, né? E as alternativas são aquelas coordenadas que passam a ideia de alternância, né? Ou você joga videogame ou estuda. Veja que não tem como. Eu não estou dando as duas opções para você fazer ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Então, quando a condição ou, né, passa exatamente essa noção de alternância, né? Como lá no poema, né? Ora atrás do balcão, ora na esquina, né? Ou seja, me passa a ideia de quê? De alternância, né? Então, quando eu tenho essa ideia de alternância, eu chamo de coordenada alternativa, tá ok? Então, é basicamente isso. Então, agora, dando início, né? Voltando ao que nos interessa, que é dar continuidade ao conteúdo, né, do livro, eu peço para que vocês passem para a página 18, né? E depois dessa explicação, eu quero que vocês. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Vamos lá. Assinale atentamente os seguintes períodos. Primeiro, fui à loja, vi um celular incrível e fiquei apaixonada por ele. Observa aí, pessoal, a introdução dessa conjunção aí, né? Olha só, primeiro de novo, presta atenção. Fui à loja, vi um celular incrível e fiquei apaixonada por ele. E a segunda sentença é: fui à loja, vi um celular incrível e não comprei. Veja que nos dois trechos, a gente tem destacada aí, né? A última coordenada, a última oração coordenada, e todas as duas são introduzidas pela conjunção E, né? Agora observe bem aqui. Embora a conjunção coordenativa E apareça nas duas situações, não podemos classificar as orações em destaque da mesma forma. E eu acho que você já percebeu depois da explicação que isso aqui é óbvio, né? Porque olha só, uma coisa é falar, fui à loja, vi o celular incrível e fiquei apaixonado por ele. Outra coisa é, fui à loja, vi o celular incrível e não comprei. Então vamos lá. Sétima questão. Indique que sentido cada uma das condições destacadas assume no contexto. Nesse caso aqui, pessoal, no contexto, na oração, no período número 1, a conjunção E passa a ideia de adição, né? Fui à loja, vi o celular incrível e fiquei apaixonada por ele. Veja que ele passa a ideia de adição. Já o segundo não, o segundo é fui à loja, vi o celular incrível e não comprei. Tipo, fui à loja, gostei muito, mas não comprei. Ou seja, passa a ideia exatamente o quê? De contrariedade. Portanto, trata-se de uma adversidade. Certo? Então, sétima questão, responda aí. Opa, agora sim. Sétima questão na primeira passa a ideia de adição. Então, uma conjunção aditiva. E na segunda passa a ideia de adversidade. Aí bota aí, conjunção adversativa. Opa. Adversativa. Porque é exatamente isso, né, pessoal? Na número 1, a conjunção E introduz uma adição, né? Vi a loja, vi o celular incrível e fiquei apaixonada. Veja que ele passa a ideia exatamente de adição. Portanto, o E, a conjunção E no primeiro período lá, né? Passa exatamente a ideia de uma conjunção adversativa.
Ou aditiva, aliás, desculpa. Já na segunda, não. A segunda fui à loja, vi o celular incrível e não comprei. Veja que a coordenada introduzida pela conjunção passa uma ideia contrária. Então, se ela passa uma ideia contrária, tem uma noção de adversidade, portanto, é uma conjunção adversativa. Trata-se da mesma forma, trata-se da mesma conjunção, mas elas introduzem ideias diferentes. Então, se ela introduz ideias diferentes, então são conjunções classificados de forma diferente. É a mesma conjunção, mas com classificação diferente. A primeira é uma conjunção aditiva e a segunda uma conjunção adversativa. Oitava questão. Escreva os períodos um e 2, substituindo as conjunções por outras de mesmo valor. Faça as adaptações necessárias. A gente pode falar, é pessoal, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas eu posso dizer assim, não só fui à loja, vi o celular, como também fiquei apaixonado por ele, né? E também tem assim, fui à loja, vi um celular, porém não comprei, mas não comprei, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês podem botar assim, né? Não só fui à loja, vi um celular, como também, opa, como também fiquei apaixonada por ele, certo? E o segundo vocês falam, né? É, fui à loja, não sei porque não tá ficando, mas enfim, é um acento grave que passei aqui, pessoal. Fui à loja, vi o celular, porém, ou mais, né, pessoal? Ou mais, não o comprei, certo? Pode ser tanto um quanto outro aqui. Esse aqui porém, também é uma conjunção adversativa, mas também é uma conjunção adversativa. Então, qualquer um que vocês utilizarem tá ótimo, tá certo? Nona questão. Agora lê o enunciado. Vi um celular incrível, estava precisando de um e o comprei. Letra A. A conjunção E, nesse caso, estabelece uma conclusão em relação ao que foi dito. Explica essa afirmação. Então, se você coloca assim, né, a conclusão consiste na construção de um raciocínio lógico. Né? Como uma pessoa estava precisando de um celular, o mais lógico é que ela o tenha comprado. Nona questão, né? Nona, isso. Nona questão. Letra A, né? Letra A, né? A conclusão consiste na construção de um raciocínio lógico. De um raciocínio lógico. Como a pessoa estava precisando de um celular, né? O mais lógico, é que ela o tenha comprado. Coloco assim, melhor. Mais completo. A conclusão consiste na construção de um raciocínio lógico. Uma pessoa estava precisando de um celular, o mais lógico é que ela o tenha comprado, que é exatamente esse raciocínio que a conjunção passa, né? Fui à loja, fui à loja, vi o celular e o comprei, né? Ó, vi um celular incrível, estava precisando de um e o comprei. Ou seja, se ela estava comprando, a conclusão é que ela, se ela estava precisando, a conclusão que se tem é que ela o comprou, né? E a conjunção passa exatamente essa ideia de adição, certo? Ou seja, ideia de continuidade. Reescreva o período substituindo a conjunção E por outra do mesmo sentido entre as opções, mas por isso é melhor por isso, né? Vi um celular incrível, estava precisando de um, por isso o comprei.
né? Não é isso? Vi um celular, estava precisando e por isso o comprei, certo? Vi um celular, estava precisando e por isso o comprei. Vocês podem substituir por essa expressão aqui, ó, por isso, certo? 10ª questão. Observe que entre as orações fui à loja e vi um celular incrível não há conjunção, né? Tem apenas a vírgula. Nesse caso, como devem ser classificadas essas orações coordenadas? Classificadas como assindéticas, né? Coloca aí, 10ª questão. Como não são introduzidas por conjunção, são Opa, esqueci do N. São classificadas como assindéticas. São coordenadas assindéticas. Você bota assim, coordenadas. São coordenadas assindéticas. Coordenadas porque não tem uma relação sintática entre elas, ou seja, são orações independentes, né? E elas não são introduzidas por conjunção, né? Por isso que são chamadas de coordenadas assindéticas, tá ok? 11ª, desculpa. 11ª. Reescreva as duas orações analisadas no item anterior e acrescenta uma conjunção adequada para conectá-las. Em seguida, classifica a oração coordenada sindética. Né? Vocês podem colocar assim: vi um celular incrível e estava precisando de um. Né? Aí, nesse caso, a segunda oração será uma oração coordenada sindética aditiva. Então, 11ª resposta. Vi um celular, né? Vi um celular e estava precisando. Vou colocar assim. Ou seja, introduzir aqui a conjunção e, né? Nesse caso, ele está passando a noção de adição, né? Portanto, essa segunda oração, pessoal, a gente classifica como oração coordenada sindética, né? Aditiva. É uma oração coordenada porque não tem uma relação sintática, né, com a sentença mais alta, né? Ou seja, é uma oração independente, né? Por isso que é coordenada. Ela é sindética porque foi introduzida por uma conjunção e é aditiva porque passa essa ideia de adição. Em relação à classificação das orações analisadas na atividade 7, né? Na atividade 7, lá no início, né? Complete. Na primeira situação, a oração em destaque apenas acrescenta uma nova informação. Primeiro, tá vendo? Ela apenas acrescentou uma nova informação. Né? Apaixonou-se pelo celular. Por isso, temos uma oração coordenada sindética aditiva. No caso, é aditiva, certo? Tem nem como completar aí, né? Nem aparece como 12ª questão, mas completa aí, pessoal. Né? A primeira opção é aditivo, então repita aqui. Na primeira situação, a oração em destaque apenas acrescentar uma nova informação à primeira. Apaixonou-se pelo celular. Por isso temos uma oração coordenada sindética aditiva, né? Já a segunda oração, se na situação apontada em 2, embora a pessoa tenha gostado do celular, não o comprou. Assim, temos ideias opostas. Nesse caso, trata-se de uma oração coordenada sindética adversativa. Então, se eu tenho ideias opostas, então é uma adversidade. Portanto, é uma oração coordenada adversativa. É diferente da primeira, né? Que, na verdade, ela acrescenta uma nova informação. Então, quando eu acrescento uma nova informação, eu tenho aí, na verdade, uma oração coordenada aditiva. Ela está apenas adicionando uma nova informação. Agora, quando eu tenho uma oração coordenada e ela passa uma ideia contrária, né? Então, eu tenho aí uma adversidade. Trata-se, portanto, de uma oração coordenada adversativa. E as duas são sindéticas, né? Porque elas foram introduzidas por uma conjunção. Pode botar lá, ó.
é na questão 7. As duas coordenadas lá em destaque, as duas são introduzidas pela conjunção E. Pela conjunção E. Então, se tem uma conjunção introduzida, trata-se de coordenadas sintéticas, né? Sendo que a primeira é aditiva e a segunda é adversativa, né? As orações coordenadas sintéticas normalmente não se encontram no início do período. Contudo, em determinadas situações, isso acontece para provocar um efeito de sentido. Veja, e transferi todo o sentimento para ele, que era mais velho, tinha suas namoradas, mas sempre me dava bola, né? 12ª questão. No fragmento lido, a conjunção coordenativa e conectou orações se atribuindo o valor de adição, certo? Qual o efeito de sentido gerado a partir dessa utilização no início do período? Ou seja, é difícil a gente encontrar conjunções, principalmente as aditivas, no início das orações, né? Mas no intuito de atribuir um efeito de sentido, né, a gente pode utilizar. Então, qual foi o efeito que foi atribuído nesse trecho, né? Então, nessa situação, o emprego da conjunção coordenativa e no início do período ajudou a ressaltar a novidade, ou seja, é uma forma de ressaltar uma novidade, né? Uma mudança em relação ao que o narrador sentia, pois havia começado a se interessar por outra pessoa. Ou seja, ela iniciou com a conjunção. O início da conjunção, da oração com a conjunção, né? Isso quer dizer, isso quer dizer, aliás, perdão, ao iniciar um período com a conjunção que é muito, não é muito, que é muito incomum, né? O efeito de sentido que a pessoa quer dar aqui é que você está reforçando a ideia de que é uma nova informação com relação a tudo que foi dito anteriormente. Né? Porque a conjunção E, quando passa a ideia de adição, ela não está adicionando uma nova ideia, então é exatamente isso. Então, a autora aqui nesse caso, né, ao iniciar o período utilizando a conjunção E, que não é algo muito comum, o que ela está fazendo aqui é ressaltando o fato de ser uma nova informação com relação às demais informações que já foram ditas anteriormente, né? Então, 12ª questão. Nessa situação, a autora, ao pôr uma conjunção no início do período, pretende dar ênfase, pessoal, é incrível isso, mas pretende dar ênfase ao acréscimo de uma nova informação com relação às demais. Ok? 13ª questão. Agora observe o seguinte diálogo. Você deve fazer o que combinamos, hein? Mas se eu não cumprir o acordo? Né? Você deve fazer o que combinamos, hein? Mas e se eu não cumprir o acordo? Nesse caso, o uso da conjunção mais combinado a outros termos gerou um efeito de sentido. Então, nesse caso aí, pessoal, quando ela iniciou aqui mais e se eu não cumprir o acordo, né? Nesse caso, você pode colocar assim, né? Essa expressão indica que o interlocutor quer confirmar o que irá acontecer caso ele descumpra o acordo, né? Ou seja, como trata-se de uma pergunta, é uma forma de questionar, né? O que aconteceria caso ele não concordasse, no caso ele não confirmasse, né? Ou seja, se eu fizesse o oposto do combinado, o que aconteceria comigo, né? Por isso a conjunção mais no início, ou seja, a conjunção adversativa no início, né? Tipo, e se eu fizer o contrário, né? Né? Essa expressão, essa expressão indica que o interlocutor quer confirmar, aliás, quer confirmar o que irá acontecer
caso não cumpra o acordo, né? Tipo, e se eu não fizer? Mas se eu não fizer o que você está me pedindo, ou seja, se caso contrário, ó, a adversidade, se caso contrário eu não faça, né, o que você me pede, o que pode acontecer, né? Por isso a introdução da conjunção mais, né? Então, as conjunções em geral cumprem um importante papel para a coesão textual, ou seja, podem contribuir com a construção dos sentidos e garantir a clareza do texto. Exatamente isso, né? Porque apesar de ser um termo, né, que liga outros termos, outras expressões, outras orações, percebam que só o simples fato de você introduzir já muda o sentido já passa uma ideia, já passa uma noção, né? Então, as conjunções, pessoal, não são termos tão simples assim, são termos importantes para a compreensão, né, das informações, ok? Então, essa aqui é a última questão e a gente volta na nossa próxima aula. Valeu!